Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao momento de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos entrar em Gênesis capítulo 2, percorrer aí do verso 4 até o final do capítulo, verso 25. Vamos orar ao Senhor. Em seguida passamos à reflexão no texto sagrado. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por essa noite, pela oportunidade de meditarmos nas Sagradas Escrituras. Vimos, ó Deus, que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, ela penetre, ó Deus, nossa mente e nossos corações, fazendo, ó Deus, entender ricas e preciosas verdades, sermos fortalecidos, ó Deus, no Teu rico ensino. Nos abençoa, ó Deus. Nos abençoe e nos ajuda, isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Gênesis 2, verso 4 é o verso 25. Algo muito importante a nós estudarmos as narrativas é percebermos esses elementos que o texto nos mostra, nos fazendo a entender que o que se segue após a uma determinada informação, um determinado versículo, para não entendermos que toda a narrativa histórica ela está apresentando fatos que sucedem cronologicamente. E esse versículo 4, ele nos mostra algo, abre uma seção e já nos mostra que não se trata de uma sequência cronológica, porque nós já examinamos do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, uma exposição dos 7 dias da criação, 6 dias e o 7º em que Deus descansou. Mas agora, o capítulo 2, qual é a proposta do capítulo 2? A partir do versículo 4. É voltar a um dia da criação e agora expor mais detalhadamente os acontecimentos. Nós falamos aqui que o relato da criação ele não mostra todas as minúcias, todos os pormenores, não diz cada um dos eventos, mas menciona, e é um relato bem geral, sobre 6 dias da criação, os atos de Deus da criação que ele quis dar a conhecer. Mas agora, como já foi dito, que o homem foi uma criação singular do Senhor, feito à imagem e semelhança do Senhor, por isso há um retorno ao 6º dia para se falar mais detalhadamente daquilo que já foi dito de modo geral. Simplesmente o Senhor disse que ele foi criado à imagem e semelhança, que ele foi dado a ele a autoridade, a missão de governar sobre toda a criação, mas há muito mais informações que agora, depois desse panorama geral, tem que ser trazido à tona para que se entenda a responsabilidade e privilégio que pesa sobre o homem. Então, o versículo 4 abre uma seção que vai tratar sobre mais detalhes sobre a criação do homem e mulher, sobre o pacto das obras, sobre o trabalho, sobre fundamentos da vida matrimonial. Perceba, o versículo 4 ele já mostra isso, essa transição de narrativa, quando se diz: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. É como se isso que foi dito é o princípio. De fato, esse verso 4 lida com toda a narrativa anterior e prepara para a narrativa seguinte. Quando no verso 5 diz: não havia ainda nenhuma planta no campo,
do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Verso 4 e verso 5 nos mostram que momentos antes da criação do homem, os elementos já foram criados, mas ao contexto anterior ao sexto dia, quando ali o homem ainda não estava para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Dois conceitos importantes é que, ainda que o homem seja uma criação singular do Senhor, ele continua dependendo do Senhor, porque o homem ele vai ser colocado nessa criação, nesse ambiente estabelecido por Deus, cheio da boa mão do Senhor, mas ele ainda continua dependendo da chuva que cai do céu. Ele continua totalmente dependente, ele é imagem e semelhança do Senhor, ele lidera sobre a criação, mas ele não é autônomo. Ele depende do Criador. Não havia erva no campo, e o texto anterior que nós já lemos diz que seria desse fruto da terra que ele iria se alimentar. Mas não havia, porque o Senhor não havia mandado a chuva. O homem é abençoado, mas também é dependente do Senhor. E não havia porque a chuva, e também não havia alguém para cultivar o solo. Então são dois conceitos importantes. O homem é criado para depender de Deus e ele é criado para trabalhar. Deus deu o ambiente e toda a estrutura para terem as árvores e os frutos. Deus vai enviar a chuva e o homem vai cultivar o solo, o homem vai trabalhar. O trabalho, meus irmãos, ele é uma instituição anterior à queda. O Senhor Deus estabeleceu o trabalho para o homem ter o fruto por meio do trabalho, para ele ter o seu sustento e para ele viver de modo adequado conforme o próprio Deus estabeleceu. Verso 7 diz que o homem é formado do pó da terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ele é formado do pó, mas a glória que pesa sobre ele é porque Deus sopra o fôlego de vida. Ele é feito imagem e semelhança, ele é feito porque os atributos de santidade, a sabedoria que ele tem, Deus dota ele com vida. Ele foi criado para adorar o Criador. Ele, sem dúvida, é separado de toda a criação, é feito de modo singular. A segunda parte do texto passa agora a focar no ambiente em que o homem é colocado, o jardim, verso 8 até o verso 14. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O homem é colocado num jardim e disse que o jardim é virado para o Oriente. A porta do jardim é virada na direção leste. Essa é uma informação muito importante, porque à luz das narrativas bíblicas nós vamos aprender que sempre que alguém se distancia de Deus, ele vai caminhando para a direção do Oriente. O entendimento de que o jardim é virado para o Oriente é fundamental para nós entendermos a narrativa de Gênesis capítulo 13, verso 11. Perceba, Gênesis 13, verso 11. O texto bíblico diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Perceba, ele, naquela escolha que ele faz, que é se apartar da vontade de Deus, da terra da promessa, e ele vai para a terra de Sodoma e Gomorra, e a narrativa nos traz a informação, ele cada vez mais ele vai se apartando do jardim, que o homem foi expulso do jardim, Gênesis capítulo 3, mas cada vez mais que ele vai se distanciando de Deus, e aqui Ló, ele se distancia, ele vai para o Oriente.
Se você pegar o texto de Ezequiel, capítulo 8, verso 16, lá, agora um profeta lá bem à frente. Ezequiel, capítulo 8, verso 16, a Bíblia diz: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estava cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste, adoravam o sol virados para o leste. Esse é um capítulo que descreve a corrupção no meio do povo de Deus, como havia idólatras. E ao descrever a intensidade da idolatria que havia ali, diz que os homens estavam idolatrando e eles estavam virados para o Oriente. Essa é uma representação que ocorre em todo o Antigo Testamento da corrupção. Virar-se para o Oriente é virar as costas para o templo. Essa é a expressão de Ezequiel capítulo 8. Não é à toa que o tabernáculo vai ser levantado pelo Senhor e o Senhor vai determinar que ele seja virado para o Oriente. Se alguém quiser ir para o tabernáculo, ele tem que virar as costas para o Oriente e virar na direção do tabernáculo. O templo ele é estabelecido e a porta dele é virada para o Oriente. Se alguém quer ir para longe do templo, ele vai para o Oriente e na direção contrária ele adentra o templo, porque o templo e o tabernáculo eles repetem a estrutura do Jardim do Éden. Eles representam toda a estrutura. No Santo dos Santos se diz que existem 2 querubins em cima da arca. São exatamente os 2 querubins de Gênesis capítulo 3. Porque toda a representação bíblica é que nós devemos, como aqueles que querem se aproximar de Deus, eles querem voltar para o jardim, o que é exatamente cumprido em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. É por isso que o jardim é virado para o Oriente. Toda a narrativa da Escritura descreve isso, seja no tabernáculo, seja no templo. E o que há nesse jardim? Verso 9. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existem 3 tipos de árvores aqui. O Senhor já disse que as árvores que davam frutos serviriam de alimento. Gênesis 1, verso 29. Nesse jardim há comida farta e boa, suficiente para o homem. Árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Existe um segundo tipo de árvore, a árvore da vida no meio do jardim, como que o Senhor dá um destaque para tanto a árvore da vida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estão no centro do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que existe uma árvore da vida se o homem tem vida? O homem foi criado sem pecado e ele tem vida. Por que existe uma árvore da vida no centro do jardim? O que é que vocês acham? Sem dúvida, a árvore aponta para esse conceito de vida eterna. Ele logicamente, está associado a esse conceito de buscar o Senhor, mas o homem tem vida eterna, ele já tem vida eterna. O que é que vai mudar nele ao participar da árvore da vida? Mas o homem não tem pecado? Então, o Apocalipse ele faz um paralelo com Gênesis e o ambiente, mas o contexto de Apocalipse é pressupondo a existência do pecado. Existe o pecado, existe
doenças, e a árvore é a solução para isso. Mas aqui é um contexto com certa semelhança, mas aqui não tem pecado, não tem doença, não tem esse problema que Apocalipse vem para trazer a restauração. Então, por que o homem sem pecado, o homem tem vida, existe uma árvore da vida? Então, será que a árvore já estava ali pressupondo a queda e uma ideia de restauração de uma queda que nem existiu? Será que era isso? Sim, sim, Deus já sabia tudo, né? Mas será que a árvore tem a ver com a queda? Conhecimento do bem e do mal. Isso. Uhum. Pronto, então parece que a questão está sendo mais elucidada, porque se a árvore é para restauração, me parece que quando tem um problema, o acesso à árvore é impedido. Então, se o caminho de restauração é a árvore, me parece que o direito à árvore está no caminho contrário da desobediência. A árvore não é o caminho da restauração, mas é algo que o homem pode usufruir se houver obediência, se houver integridade. O que a igreja sempre tem entendido sobre a árvore é que o homem ele foi criado sem pecado, em integridade, mas ele não foi criado em um cenário ainda totalmente perfeito. Ele não tem pecado e não tem a morte, mas sobre ele tem a possibilidade de morrer, a possibilidade de cair dessa dádiva, dessa posição de dádiva. E aí é o que na teologia reformada se diz que, nesse primeiro momento, o homem está sob o pacto das obras. A sua vida, o seu benefício, a sua integridade depende totalmente de ele estar em obediência. A árvore é como o símbolo de que existe algo ainda a ser conquistado. O homem, ele tem vida, mas ele pode cair desse estado de graça. O que nós teremos na glória eterna é algo superior ao que Adão tinha quando ele foi criado. Percebe a diferença? Nós estaremos na eternidade sem possibilidade de cairmos da graça em que vamos estar na eternidade. Me parece que o texto ele não tem um interesse, né, de mostrar. A narrativa não tem esse interesse de mostrar esses pormenores dos decretos de Deus, se eles ocorrem aqui, momento na história, né? Mas o ponto por isso eu não me atenho muito a isso, a que momento. O fato é que existe a criação, existe a queda, existe um enredo de redenção. E esse é o ponto, os 3 primeiros capítulos, né? Acho que esse é o ponto que nós temos que focar. Uma das coisas que eu falei no início, né? Certamente a narrativa ela nos provoca a reflexão sobre várias coisas. E a criação dos anjos? E quando aconteceu esse decreto? Mas me parece que nós nos desviamos se nós gastarmos tempo meditando sobre aquilo que não está revelado, ao invés de focarmos naquilo que está revelado. Certamente o estudo da Escritura não nos responde todas as perguntas,
Passaremos toda a eternidade aprendendo com o Senhor? E isso é uma das questões, né? Me parece que o texto ele não tem um propósito de responder essa questão. Mas a árvore ela foi colocada ali com um propósito. É porque e a luz aí, e aí está o contexto, né? Aí a comparação com o Apocalipse é interessante. Qual é a distinção do cenário de Apocalipse para o cenário da criação? É que no cenário de Apocalipse não há esse perigo mais. O perigo da desobediência e da queda. Apocalipse diz, ó, não tem mais esse problema. Não tem mais problema de lágrima, não tem mais problema de dor, de sofrimento, de morte, de condenação. É a vida por toda a eternidade. Então há uma distinção. Adão foi criado sem pecado, com vida, mas há sobre ele a possibilidade de cair dessa graça, e por isso há uma árvore da vida, também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Há alguns elementos ainda que mostram que, à luz também dessa comparação com o Apocalipse, que ele não está em um estado totalmente pleno. A Bíblia vai dizer mais adiante que o Senhor sai para se encontrar com ele na viração do dia. Em Apocalipse diz que o Senhor habita continuamente no meio do seu povo. Então é como se Adão estivesse em um benefício muito maior do que nós, no atual cenário, que somos manchados pelo pecado, temos que lidar com morte, com doenças. Mas Adão ainda não está naquele estado que a igreja vai estar na eternidade, porque havia um momento de um encontro com o Senhor. Ele não estava em todo o tempo com o Senhor, mas o Senhor saía para se encontrar com ele em um dado momento do dia. A árvore do conhecimento do bem e do mal está no centro, vai ser exatamente a árvore que vai ser usada para testar o homem. E é isso que o Senhor vai dizer, existe a possibilidade de morte. Haverá uma prova, o que a teologia reformada entende. Veja, o pacto das obras, obviamente, pressupõe graça. Deus criou o homem sem merecimento algum, deu a ele um jardim sem merecimento algum, mas o que depende para ele se manter é a sua obediência. Ele precisa se manter íntegro com seus atos para que ele usufrua daquela vida, porque ao desobedecer ele vai perder tudo. Verso 10 ao verso 14 mostra que o jardim do Éden é fonte de vida para toda a terra. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. É de lá que procede a fonte das águas, é como se ele estivesse sobre, e os comentaristas entendem isso, que o Éden é como se ele estivesse em cima de um grande monte, porque a descrição é que as águas vão descendo e vão formando os rios por toda a terra. É um grande manancial de vida, de água, que vai fazendo rios para regiões mais ricas. Mas imagine o que seriam essas regiões mais ricas sem a água. É de lá onde o Senhor sai para se encontrar com o homem. É de lá que está a fonte de vida, certamente, meus irmãos. Essa descrição sobre os rios fluindo é a descrição lá de Ezequiel, do capítulo 40 ao 48. É a descrição de Apocalipse 21 e 22, desse ambiente da santa presença de Deus, que é a representação do que é a vida de uma pessoa que tem comunhão com o Senhor. É uma pessoa que usufrui dessa vitalidade, desse ambiente de estar em comunhão com o Senhor. É como a abundância de vida. Parece que o Salmo 1, ele usa essa figura para descrever aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que é a vida do justo, aquele que certamente foi justificado pela fé. E ele anda na lei do Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele é comparado a quê?
a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ele está perto da fonte. A sua vida é descrita como a vida de alguém que tem comunhão com Deus é aquele que bebe da fonte das águas. Enquanto que alguém que não anda em comunhão com o Senhor, que tem suas próprias ideias, seus próprios conceitos, seus próprios caminhos, se assenta na roda dos escarnecedores, é como uma palha seca que é levada pelo vento de um lado, não tem raízes. Essa figura, essa narrativa que descreve o Éden brotando água e dando vida por toda a terra, é exatamente a representação bíblica daquele que anda em comunhão com o Senhor, que tem vida. O próprio Davi, quando descreve a sua vida de pecado, no Salmo 32, quando ele diz que ele não anda em comunhão com o Senhor, ele fala da angústia que ele tem no seu coração, do vazio da sua alma, até que ele confessou o seu pecado e não mais ocultou a sua iniquidade, porque antes envelhecia os ossos dele. Ele descreve o seu retrato de dor, de angústia, de sequidão. Esse é o termo que ele usa, sequidão, para descrever uma vida de uma pessoa fora da comunhão com o Senhor. O jardim, o lugar da presença de Deus é exatamente onde nós temos vitalidade, nós temos vida. O Senhor Jesus usa dessa figura, né? Interessante no Evangelho de João, quando ele, diante de todos os povos, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está trazendo essa imagem, a imagem de Gênesis, a imagem de que a vida é exatamente aquele que tem comunhão com Deus, em que o Espírito flui do nosso interior. Mas agora a narrativa passa a descrever responsabilidades e implicações, verso 15 ao verso 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ele literalmente é servir e guardar. A questão do trabalho, o homem ele foi criado para trabalhar, ele vai guardar, ele vai cultivar e vai guardar. Ele vai trabalhar nessa plantação, ele vai cuidar do jardim para ele se alimentar, porque Deus criou o homem para o trabalho. E ele vai ser o guardião do jardim. Nós vamos ver que o problema que a humanidade vai enfrentar a partir do capítulo 3 é que o homem não exerceu muito bem essa função de ser o guardião, ele deixou um invasor trazer falsos conceitos que penetraram no coração da sua esposa. Ele não exerceu a sua liderança em ser o guardião para não deixar falsos conceitos da serpente, do diabo, para penetrar no jardim. Ele era responsável por manter o jardim puro de práticas e conceitos. Os comentaristas têm destacado como esses dois termos, servir e guardar, que é traduzido por cultivar e guardar, eles são os mesmos termos originais que são usados em todo o Antigo Testamento para descrever o trabalho do sacerdote no templo ou no tabernáculo. São os termos usados em Números capítulo 3, versos 7 e 8, Números 8, verso 26 e Números 18, versos 5 e 6. Porque sempre a Escritura vai fazer essa conexão do templo com o jardim. Não é à toa que na cortina do tabernáculo que separa o Santo dos Santos tem rosas ali que foram bordadas na cortina. Que dentro do templo feito por Salomão é como se fosse um jardim, tem rosas e flores espalhadas por toda a estrutura, para que trouxesse essa conexão. Quem entra e olha para o tabernáculo, ou que se aproxima da entrada do Santo dos Santos, ele sabe que ele está olhando para o Jardim do Éden, para aquilo que representa o Jardim do Éden. É isso que é a obra da redenção, a obra de se aproximar de Deus, é exatamente nós termos a restauração para voltarmos a termos o mais íntimo da comunhão com o Senhor, termos vida na sua presença. Mas não poderia se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 16 e 17 diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem:
De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A vida do homem depende da sua obediência. O homem foi criado por Deus, agraciado com um jardim, com comida, com vida, mas a manutenção da vida depende da sua obediência. Porque se ele desobedecer, ele perderá a vida, ele terá a morte. Capítulo 7 da Confissão de Fé, que trata sobre o pacto de Deus com o homem, o texto diz: tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Então, ainda que estejamos falando de pacto de obras, a confissão de fé ela traz esse conceito de que, óbvio que está por trás do pacto é a graça, é a condescendência de Deus de nos abençoar com esse pacto. Mas o item 2 diz: o primeiro pacto foi feito com o homem, era um pacto de obras. Nesse pacto, a vida foi prometida a Adão e nele à sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. É o que a teologia reformada defende sobre essa ideia do pacto das obras. Está muito claro no texto que a vida depende da obediência. Nesse contexto, sim, nós podemos falar sobre livre-arbítrio, sobre o homem ter condições de escolher seguir o seu próprio caminho, porque ele não tem um pecado, o mal no seu coração. Adão teve o seu livre-arbítrio para escolher o seu caminho, diferente do cenário pós-queda, quando o homem é inclinado totalmente às trevas, inclinado para o mal. E por isso, na teologia reformada, no entendimento das Escrituras, nós devemos dividir a Escritura em duas grandes seções. Gênesis 1 a Gênesis 3, até a queda, quando a humanidade vivia sobre o pacto das obras. E de Gênesis 3 até o final das Escrituras, nós temos o pacto da graça. Todo o Antigo Testamento pós-queda, só há uma forma de se ter comunhão com o Senhor, é por meio da graça no Redentor. Então todo o Antigo Testamento, e aí a Confissão de Fé fala muito bem sobre isso, que existem duas administrações que subdividem esse pacto da graça, a dispensação do Antigo Testamento e a dispensação do Novo Testamento. Então a grande divisão bíblica não é Antigo e Novo Testamento, mas é pacto das obras e pacto da graça. No pacto da graça, nós temos um período antes da vinda de Cristo, da sua morte, onde o povo se aproxima por meio de leis cerimoniais. Depois da vinda do Senhor, as leis cerimoniais, elas são retiradas e nós adoramos a Deus agora numa nova dispensação, a dispensação do Novo Testamento. Mas perceba, todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, eles foram salvos dentro desse pacto da graça, salvos pela graça, porque não há outra maneira de redenção senão pela graça do Senhor. Nós não entendemos que é possível alguém ter vida por meio das obras, nem mesmo no Antigo Testamento. O único momento na história em que o homem mantinha a vida pelas obras é exatamente até a queda em Gênesis capítulo 3, no pacto das obras. Mas o Senhor, Ele agora vai fazer a formação da mulher, Gênesis 2, verso 18 ao 25. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Como é que vocês entendem essa narrativa do Senhor? Essa narrativa que descreve essa fala do Senhor. O Senhor, Ele
no sexto dia ele chegou à conclusão que o homem precisava da mulher, ele não tinha planejado a mulher e de repente ele chegou a essa conclusão. Será que é isso que a narrativa está nos ensinando? O que é que vocês acham? Então, ele viu o que ele entendeu que o homem precisava da mulher naquele momento? Sim, os decretos são desde a eternidade, a Escritura fala sobre isso. Sim, certamente. É para Deus mostrar ao homem. Então, Deus, desde toda a eternidade, ele sabe que o homem precisa da mulher. Mas o ponto aqui na fala é, não devemos entender que é a surpresa de Deus ou o aprendizado de Deus. E esse versículo 18 ele vai ser elucidado nos versículos seguintes, quando Deus ele quer fazer essa reflexão que esteja no coração do homem. Que o homem entenda que ele precisa de uma auxiliadora. E como é que Deus vai fazer isso? Sim, não, entendo isso, que é uma sequência. É. Tá, só tem alguns. Porque, assim, qual é a proposta do capítulo 1 até o 2, 3? A sequência, de modo geral, a sequência dos dias. Agora ele está lançando a lupa sobre o sexto dia. E perceba que. Não, ele está voltando. É como se você dissesse assim: olha, semana passada eu viajei. Então eu viajei e na segunda-feira eu fui para a praia, na terça-feira eu fui ao shopping, na quarta-feira eu fui ao mercado, na quinta-feira eu passei com meus filhos. Aí você fez a narrativa desses 4 dias. Aí depois você diz assim, ó, pronto, eu vou agora mencionar detalhadamente o que foi que eu fiz na terça-feira. Então, pronto, essa é a abordagem do capítulo 2. Ele volta ao sexto dia e agora, cronologicamente, ele está narrando. Não é que houve um grande espaço de tempo, porque é tudo no sexto dia, mas ele está narrando a sequência de fatos. E essa sequência de fatos, ela de fato ocorre porque é isso que vai descrever o verso 19 em diante. Deus, ele criou o homem, ele deu a responsabilidade ao homem e ele quer agora fazer com que o homem entenda que ele precisa da mulher. Ele não apenas criou a mulher, ele tem alguns eventos anteriores que Deus ele vai fazer para que o homem entenda esse conceito. Ele simplesmente não disse, você precisa da mulher, mas ele vai fazer o homem assimilar. Só que, perceba, ele criou em etapas diferentes. Só que desde toda a eternidade ele já tinha determinado isso. Deus ele não é surpreendido. Deus não melhora o seu conceito. Ele não faz um planejamento e melhora. Quem faz isso é o homem. Nada de incompleto, mas assim, dentro do seu decreto perfeito, existem etapas de execução.
Então, perceba, mas assim, não existe essa possibilidade, porque perceba, o homem ele foi criado à imagem de Deus e uma das características dessa é a sabedoria. Então, o verso que abre essa sessão e que agrupa essa sessão é o verso 18. Deus já sabe que o homem precisa de uma auxiliadora. O homem foi criado para liderar e a mulher para auxiliar. Esse é um conceito importante. Eles foram criados com funções diferentes. Mas o homem ainda não entende a sua necessidade. Deus entende, mas o homem não. Então aí, veja, o verso 19 e 20, eles têm que ser lidos juntos. O verso 19 diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Primeiro elemento aqui é que aquilo que o Senhor já falou, que o homem tem autoridade, ele dá o nome, é sinal de autoridade. E como é que um homem ele vai dar nomes? Perceba, por que o nome daquele menino foi Jacó? Porque ele nasceu agarrado no calcanhar. Jacó significa calcanhar. Então, na narrativa bíblica, se dá nomes conforme a característica. Então, ele viu o macaco, ele viu o elefante, e ele foi dando nomes conforme as características distintas dos animais. Os animais têm características distintas. Ao dar nomes, ele meditou sobre as características dos animais. E ele viu, é óbvio, não há nenhum animal que seja compatível com essa criatura que é diferente, aquele que é imagem e semelhança do Senhor. O Senhor revela a sua beleza nos animais, mas algo totalmente distinto daquele que é imagem e semelhança. Então aí o verso 20 diz: o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, aquilo que Deus disse, a verdade é que o homem precisa. Agora o homem entendeu. Então, veja, aqui está não a descoberta de Deus, mas a pedagogia de Deus. Ele queria que o homem entendesse o valor da mulher na sua vida. Ele queria que o homem percebesse que faltava algo. Deus já sabia que a mulher precisava da mulher para apoiar o homem, mas ele queria que o homem meditasse sobre isso. Sim. E qual é o método que Deus ele faz? Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Veja, o método usado por Deus para formar a mulher carrega esse conceito que já foi estabelecido pelo Senhor. O homem precisa, há uma lacuna no homem sem a mulher, e aí a mulher é tirada uma costela para representar, está faltando algo no homem sem a mulher, e ele é preenchido com essa costela que é transformada na mulher. O homem dorme, Deus forma a mulher e leva a ele. Veja, o homem deu nome a todos os animais e agora ele vai dar nome à mulher. Ele olha as características da mulher e como é que ele diz? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. A reflexão que ele faz ao dar nomes, ele dá nome e ele entende, ela é parte do homem, ela completa o homem. O nome dela é tirado do nome do homem. Não se trata de um ser diferente. Ela é feita à imagem e semelhança do Senhor. Ela completa o homem e o Senhor está fazendo ele entender essa necessidade, como o homem é completo quando tem o auxílio da mulher. O homem, ele tem a responsabilidade de liderar, de conduzir o lar para a glória de Deus, não como Adão silenciou e foi omisso no jardim, não como Elimeleque conduziu a sua família Noemi para a terra de Moabe, não sendo um líder egoísta, opressor, mas o nosso modelo é como Cristo amou a igreja
liderar em amor, sendo provedor, conduzindo a esposa e a família para certamente andar em comunhão com o Senhor. A mulher cabe auxiliar para a glória de Deus. Ele foi criado, o homem, para ficar no jardim, para obedecer a Deus, para andar perto do Senhor e ter vitalidade, a comunhão no lugar onde fluem as águas da vida. E que auxílio é esse que a mulher vai fazer? É auxiliar o homem para ele andar em comunhão com o Senhor. Não como Eva, que ouviu Satanás, que duvidou da voz de Deus. Ela não auxiliou, ela atrapalhou, ela influenciou o marido para se apartar do Senhor. Não como uma mulher rixosa de Provérbios 21, verso 9. Não como uma mulher rebelde que não se submete ao marido, mas como uma mulher virtuosa de Provérbios 31, que no versículo 30 diz: é a mulher que teme ao Senhor. Perceba como essa narrativa ela é base para as Escrituras. Estamos em um contexto, o verso 24, o verso 25 diz: por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Há um contexto de vida sem pecado e há um propósito na formação da família, no casamento, de deixar pai e mãe para formar um novo núcleo familiar. Interessante como isso é base para a vida da igreja, quando Paulo ele vai orientar a igreja em Efésios capítulo 5. Ele vai dizer como é o padrão da família, olhando para o texto de Gênesis capítulo 2. Vemos em dias em que se fala de modernidade, em que as coisas, os tempos mudam. Nós não precisamos olhar para trás. Esse modelo passado é um modelo antigo, ultrapassado. Interessante que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele retoma os conceitos de Gênesis capítulo 2, dizendo que de fato é esse o caminho, a base. É o homem sendo líder e a mulher sendo submissa ao seu marido. Ele vai orientar marido, esposa e filhos, e ele vai voltar os olhos para Gênesis capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, Paulo vai falar sobre ensino na igreja. Ele vai dizer por que os homens devem pastorear, por que os homens devem ensinar. Quem lembra qual foi o argumento que Paulo usou em 1 Timóteo capítulo 2? Por que os homens devem ensinar a igreja no culto? Porque ele diz que primeiro foi criado Adão, depois Eva. Ele diz a narrativa, a ordem em que se faz os eventos, e aí a cronologia importa, porque por que Deus criou primeiro o homem, deu um tempo, depois criou a mulher? Porque ele está sinalizando com isso que o homem deve liderar a família, o homem deve liderar a igreja. E aí Paulo está dizendo, por que vocês querem mulheres liderando ou mulheres sendo pastoras? Porque a criação mostra que o homem deve liderar. Primeiro foi formado Adão. Veja, ele não está olhando para o mundo grego, Aristóteles, Platão, que era o que tinha acabado de acontecer nos dias dele. Ele está orientando a Timóteo, que está em Éfeso, dizendo o seguinte: olha, vamos voltar os olhos para a criação, porque ali nós temos o padrão para a vida familiar, Efésios 5, e o padrão para a estrutura hierárquica da igreja. Ele diz, olha, não vamos corromper o culto. O homem deve liderar, o homem deve ensinar, porque isso é um padrão da criação. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, todos os comentaristas entendem que nós temos a Trindade operando, né? Por isso, no plural, façamos
É a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito, que está por trás de toda a obra da criação. Isso é mais esclarecido em João capítulo 1, porque diz que tudo foi feito por meio do Filho. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. É isso que nos é explicado em Efésios capítulo 1. Então eles têm ofícios diferentes, mas as três pessoas, um só Deus, eles estão por trás da obra da criação. Passamos, né, deixa algo para entender como é que se fala de que Deus criou, mas em seguida fala no plural. Aí o Novo Testamento é que nos explica, nos esclarece isso, né, que é o Deus único, ele é trino. São três pessoas, um só Deus e três pessoas. Então façamos, aponta para isso, essa verdade, que o Deus trino está por trás da obra da criação. Não sei se respondi a pergunta. A costela é tirada, é formada para a mulher, para que o homem entenda isso, essa lacuna, que ele precisa da mulher. Interessante como essa narrativa, tão desprezada, né, de Gênesis capítulo 2, ela é usada no Novo Testamento. Em Mateus 19, quando as pessoas vão perguntar sobre a possibilidade do divórcio, aí o Senhor diz, vocês não leram Gênesis? Vocês não leram que deixa homem, pai e mãe, e se une a sua mulher em uma só carne? Como é que nós vamos separar aquilo que foi unido? Efésios capítulo 5, especialmente verso de 28 ao 31, quando vai dizer que o marido ele tem que ter cuidado com a esposa, um cuidado especial com a esposa. Paulo vai dizer, o homem é unido à mulher, isso é uma só carne, e quem é que faz mal? A própria carne? Veja, a linguagem de Gênesis é usada por Paulo para dizer que se o homem tem que olhar para a mulher como se fosse o pedaço do seu próprio corpo, e ninguém faz mal ao pedaço do seu próprio corpo. A narrativa é usada para fazer aplicações, para servir de base à vida da igreja. E é nesse sentido que o que nós vemos no Novo Testamento não é uma evolução para um novo modelo de família, um novo modelo de igreja, mas é um resgate, porque a argumentação de Paulo, a fala de Paulo é, vamos voltar os olhos. Aquilo que Jesus fala em Mateus 19, vamos voltar os olhos a Gênesis capítulo 2. É lá que temos a base da família, a estrutura para o culto na igreja. Efésios capítulo 5, que Paulo vai dizer que o casamento ele deve tomar como modelo a relação de Cristo com a igreja. Deve espelhar isso, deve apontar para isso. E de fato, Paulo diz que há algo muito maior, um mistério maior, e a relação de Cristo com a igreja. Essa relação é para onde deve apontar a vida matrimonial. É o modo como o marido ama a sua esposa, como a esposa lida com o marido. É isso, essa figura que vai permear o livro do Apocalipse, capítulo 19. A união, a igreja é descrita como uma grande noiva que é purificada, porque a estrutura da família ela não foi estabelecida para ser vivida à parte do evangelho. O casamento ele representa a relação de Cristo com a igreja. Esse capítulo do verso 4 ao verso 25 em que nós lemos aqui e meditamos, ele de fato destaca essas três áreas da vida. Aquilo que se chama sobre mandato espiritual, social e cultural. Viver uma vida para a glória de Deus é viver uma vida onde a nossa vida espiritual ela prioriza a comunhão com o Senhor, o mandato espiritual, onde nós temos uma vida bem ajustada socialmente, onde temos um casamento para a glória de Deus. E culturalmente nós somos chamados a esse mundo para viver, trabalhar para a glória de Deus. Deus é quem estabeleceu os termos da minha comunhão com Ele. No jardim havia um contexto. Não se pode comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma realidade posterior ao jardim. Na antiga aliança há uma outra realidade e agora na nova aliança nós temos uma outra realidade.
Mas o conceito é que nós temos que ter comunhão com Ele. Ali, na comunhão com o Senhor, é que nós temos vida, nós temos alegria em abundância. Somos salvos pela graça, por meio da fé, mas nós temos que andar em santificação, não para sermos manter a vida, nós não vamos cair dessa graça da salvação no Senhor, conquistada por Cristo Jesus. Mas somos chamados a obedecer a sua lei. Somos chamados a adorar o seu santo nome, a andarmos em comunhão com o Senhor, andarmos em comunhão uns com os outros. É nesse modo de vida que nós andamos e do nosso interior fluem rios de água viva. É assim que a verdade do Salmo 1 se cumpre em nossa vida. Nós somos plantados junto a ribeiros de águas. Quando nós andamos na lei do Senhor, nós meditamos nela dia e noite. Nós não temos prazer na roda dos zombadores. Só existe vitalidade, meus irmãos, numa vida, alegria verdadeira, quando nós estamos andando em comunhão com o Senhor. Mas andar e obedecer a Deus também é cumprir o mandato social, e aqui o texto fala especificamente sobre casamento. Não é que adorar a Deus é vir à igreja, ser membro de uma igreja. E quando eu falo sobre namoro e casamento, eu estou falando de uma área desconexa, totalmente à parte dessa realidade do que é uma vida de adoração a Deus. O casamento ele pode ser feito para a glória de Deus e ele pode ser feito para promover o pecado. É exatamente o que vai ser o tema de Gênesis capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Nós vamos ver o problema de famílias que tentam seguir padrões à parte de um modelo de família estabelecido pelo Senhor. Precisamos formar famílias para a glória de Deus. Que homens liderem para a glória de Deus, que mulheres sejam auxiliadoras para a glória de Deus, que famílias sejam estruturadas, onde o anseio do homem, da mulher e dos filhos seja crescer nos caminhos do Senhor e formar famílias para a glória de Deus, para que a igreja seja fortalecida, para que o evangelho seja proclamado, para que os homens que professam a fé testemunhem no seu modo de se comportar, como ao tratarem a esposa como Cristo ama a igreja, para que as esposas respeitem os seus maridos, para representar, para testemunhar como a igreja deve tratar seus maridos, para que a igreja seja fortalecida. Porque famílias estruturadas não vão fazer com que filhos sejam edificados, cresçam nos caminhos do Senhor. Famílias destruídas, isso certamente vai refletir na vida da igreja, vai fazer com que a igreja ela caminhe para a destruição. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele muitas vezes ele menciona isso ao descrever a história da igreja na Europa. E ele menciona que foi exatamente em uma geração a igreja que enviava missionários e pastores para todo o mundo, pregando o evangelho nos outros continentes, uma igreja vigorosa na Europa. Uma geração eles não cuidaram dos filhos. E se apartaram dos caminhos do Senhor. E aquela geração de homens piedosos chegou à velhice e eles morreram e não houve continuidade. Eles não tinham temor do Senhor e não educaram os netos daqueles homens no temor do Senhor. E a igreja morreu. Não sejamos como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a sua casa. Ele foi um homem que aumentou o território. Os limites de Israel foram enormes. Ele foi o homem das batalhas, ele conquistou territórios. O que aconteceu com seus filhos? Um filho estuprou a sua irmã. Ele acobertou o pecado do filho. O outro ficou revoltado com isso e decidiu assassinar o seu irmão. Ele foi banido do reino. Como consequência disso, ele fez um motim e tomou o reino do pai. E ele estuprou
as mulheres do pai. Adonias, Absalão usurpou o reino. Adonias, ele estuprou a sua irmã. Absalão, com ódio, matou Adonias. Absalão foi banido do reino. Voltou, tinha mágoa no seu coração. Ele tomou o reino e Davi teve que fugir para as montanhas. Como um ato para externar o ódio para todo Israel, ele armou uma tenda e se deitou com as mulheres do pai perante os olhos de toda a nação. Aquilo que Davi fez às escondidas, ele fez aberto. No final da guerra, Absalão termina morto. Perceba a desordem na família. Um filho é estuprador, um filho é assassino, um filho instiga a rebelião contra o pai. Ele ganhou o mundo. Mas a que preço? Ele não disciplinava os seus filhos. Sim, Aminon, isso. Melhor dizendo, Aminon. Sim, não tinha o mesmo temor, né? Não tinha o mesmo temor do Senhor. A terceira área que esse capítulo nos ensina é sobre o mandato cultural, é trabalho. Problemas, meus irmãos, na área de trabalho é um problema espiritual. Nós somos uma geração que falamos muito aos nossos filhos sobre estudar, ir para a faculdade. Isso é bom. Mas perceba que isso é o meio. Porque nós temos um problema na nossa geração, muitas pessoas que estudam, vão para a faculdade e com 25 anos, 23 anos, eles não sabem o que é trabalho. Eles se tornam 25 anos e eles não sabem o que é responsabilidade, eles não sabem o que é levantar cedo e viver para sustentar uma casa, sustentar um lar. Problema de homens sem iniciativa, eles podem até tirar boas notas na faculdade, se formar com as melhores notas. Homens que não têm iniciativa para trazerem provisão lá, e um dos grandes problemas nas famílias é homens preguiçosos, mulheres que trabalham e elas têm que sustentar a casa porque os homens não querem despertar, não querem trabalhar. Homens preguiçosos, mulheres preguiçosas. Isso é um problema espiritual. É um problema que vai fazer a família ser desajustada e vai afetar certamente a vida da igreja. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça viver a vida no mandato espiritual, em obediência ao Senhor, no mandato cultural, no mandato social, do modo como nós devemos viver para a glória do nosso Deus. Se tem alguma pergunta, alguma colocação, podemos... Se a Dani tiver alguma pergunta aí, pode colocar aqui no WhatsApp e eu vou responder. Pastor, o senhor falou sobre o período do Pacto das Obras e que nesse período em específico Adão tinha um livre-arbítrio. Qual seria esse conceito de livre-arbítrio? Porque, de fato, o livre-arbítrio não dava a liberdade de estar livre de Deus, né, dos decretos de Deus. Ele tinha um livre-arbítrio, mas os decretos iriam acontecer inevitavelmente. Qual seria o sentido desse livre-arbítrio no Pacto das Obras? Então, vamos só esclarecer esse ponto aí. O ponto de o homem ter liberdade para tomar decisões não anula o fato dos decretos de Deus. É algo que na teologia reformada, os teólogos eles nunca tentaram sobrepor uma coisa a outra. Decreto de Deus não significa anular a responsabilidade humana. Deus é aquele que decretou todas as coisas. Hoje nós saímos de casa, nós decidimos comer um pão numa padaria A ou na padaria B. Nós temos, não é a mesma coisa do contexto de Adão, podemos usar uma outra terminologia, mas como conciliar essas duas coisas? Deus é aquele que decreta todas as coisas e nós temos responsabilidades. Traçamos alguns caminhos. Essas coisas, elas não são...
uma verdade não nega a outra verdade. Ainda que nós não saibamos como conciliar, se você nega uma verdade pela outra, se você entende um decreto de Deus ao ponto de que o homem não escolhe nada, isso não é a verdade bíblica. Porque Paulo vai dizer em Gálatas 6, aquilo que você plantar, você vai colher. A Escritura nos exorta a tomarmos o caminho da santidade, porque nós podemos escolher o caminho da iniquidade. Sobre nós está a responsabilidade. Então Adão, ele tinha diante dele 2 caminhos. Deus decretou todas as coisas. O problema é quando nós queremos como conciliar isso aqui, como ter uma verdade e anulando a outra. E é o problema, porque a Bíblia fala que ele tinha a responsabilidade de não fazer isso. Deus decretou todas as coisas. Mas ele tinha, e livre-arbítrio, a definição não é eu ter liberdade para viver a parte do decreto de Deus. A definição do livre-arbítrio é que ele poderia escolher entre um caminho e outro em negar o mal. Qual é a distinção do período pós-queda? O homem, ele pode ter várias decisões, ele pode escolher pegar um ônibus ou não. Mas o homem sem Deus, ele não consegue escolher viver sem praticar o mal. Ele é escravo do pecado. Adão era distinto disso, ele poderia escolher negar o mal. Porque ele tinha toda a capacitação, toda a habilidade para negar aquela proposta que veio de Satanás. O homem pós-queda, ele já é inclinado para o mal, o seu coração já deseja o mal, já pensa o mal. Ainda nós, redimidos, nós somos salvos pela graça, nós somos exortados a não trilhar o caminho do mal, mas o nosso coração, ele deseja o mal, e aí nós não damos seguimento a isso, mas nós temos inclusive que pedir perdão por muitos pensamentos e desejos que os impulsos do nosso coração são inclinados a isso. Por isso, o método como ele criou é tão importante, porque ele quer... Isso é explicado, né? Paulo em Efésios 19, mas ele está preocupado não apenas em criar a mulher, ele quer criar dessa maneira para que essa verdade seja tão ilustrada, né? Tão esclarecida na nossa mente, a dependência do homem da mulher, né? A ligação, a conexão, como a mulher preenche o homem, como o homem precisa de um auxiliador. Então, por isso ele dá um tempo para que o homem entenda, né? Que não são duas pessoas independentes, mas aí é o padrão da família. Por isso a beleza do modo como é feito. Interessante. É isso mesmo. O homem, o cenário do homem hoje, mesmo de Adão, nós não podemos falar de neutralidade. Isso que a teologia reformada confrontou muito o ensino católico. O ensino católico defendia a inocência da criança, que a criança é neutra. Até hoje, alguns movimentos evangélicos eles defendem que a criança ela é sem pecado até a idade da razão, ali 7 anos. E o movimento reformado sempre refutou isso, né? O Salmo
51, Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe. A criança, basta você colocar 2 crianças de 2 anos e bota um brinquedo só para você ver a inocência. Bota uma matar a outra. Você vê quem tem filho sabe como a criança é desobediente, a criança precisa ser orientada desde o que acontece é que quanto maior a idade dela, ela vai conseguindo externar isso. Ela vai externando isso. Mas a criança é pecadora, a criança precisa do evangelho, a criança precisa ser redimida. Havia um professor meu que falava assim, se a criança fosse inocente, a maior estratégia de evangelismo e de salvação seria a gente matar todas as crianças até 7 anos. Imagine. Eles iam morrer, mas pelo menos iam para o céu, né? Mas existe, porque a criança é pecadora. A criança precisa ouvir do evangelho, precisa ouvir sobre arrependimento, sobre pecado e salvação. O ensino católico defende a inocência da criança. O ser humano, pós Gênesis 3, toda a humanidade precisa de Cristo, inclusive as crianças. Exatamente. Então, eles têm um retorno ao catolicismo, né? O retorno a esse conceito de sempre estar relacionado às obras, né? O arminianismo ele pressupõe o homem ele tem capacidade de fazer algo ou para conquistar a salvação ou para completar a salvação. Isso é negar o evangelho da graça. Isso não é um simples erro. Isso é negar a verdade básica do cristianismo, que é a salvação pela graça. Nós podemos ter divergência de opinião sobre vários tópicos, mas a igreja ela entende que existem tópicos fundamentais que não se tornam uma simples divergência, mas é um ensino herético. Então, uma pessoa diz assim, eu concordo com tudo que tem na igreja, só discordo que dizer que Jesus é Deus. Não é uma simples divergência. Então, é uma verdade básica. Então, negar a verdade, que a salvação é pela graça e que eu posso conquistar pelo meu mérito, isso é uma verdade básica. E as igrejas evangélicas, algumas, elas adotam esse ensino, e aí a ironia, a incoerência, né? Porque elas professam ser do movimento protestante, mas o protesto foi... Nós negamos a salvação pelas obras e protestamos contra isso, a salvação é pela graça. Então elas fazem parte agora do nome evangélico, do nome protestante, mas elas negam exatamente o protesto. Alguns ramos, né? Quando elas passam a confiar e se perde salvação, toda a minha vida, a minha comunhão com Deus depende das minhas obras, o caminho do arminianismo, né? Então isso é uma afronta à graça do Senhor. Creio que, historicamente, várias igrejas têm voltado à prática de fazer pregações expositivas. Você pega um livro e, naturalmente, você vai percorrer todos os temas. Durante alguns anos, algumas décadas atrás, havia a prática de pregações temáticas, né? É impossível você seguir um curso de pregações temáticas e não ser seletivo. Porque você vai, naturalmente, naqueles temas que o seu coração está mais inclinado aí. E a pregação expositiva, sequenciada, ela, naturalmente, você vai percorrer toda a escritura, você vai lidar com todos os temas, você vai falar sobre família, criação de filhos, casamento, pacto das obras, pacto da graça, você vai lidar com tudo. Vai ter textos que são mais complexos, textos que são mais simples, textos que são mais
mais doutrinários, textos que são mais práticos, né? Então, eu creio que a raiz do problema é isso. É por isso que a igreja, muitas vezes, tem mais temas do que outros. É porque a gente... está havendo um retorno a isso, né? Nós precisamos de toda a Escritura, não é uma parte da Escritura. E só vamos conseguir isso se nós percorrermos todos os... O que as genealogias têm a nos ensinar? Nós vamos chegar a uma genealogia, capítulo 5, e ela é importantíssima. Se nós não entendermos o que ensina ali, nós não entendemos muito bem o que aconteceu em Gênesis capítulo 6. Então, se a tendência de selecionar textos, dificilmente uma pessoa que seleciona texto, ele vai selecionar um texto que é uma genealogia. E me parece que existe um enredo aqui em Gênesis. Nós estamos na primeira seção, que é Gênesis capítulo 1 ao 3, que é criação, queda e redenção. Essa é a base de toda a Escritura. Esses três temas são os temas dos três primeiros capítulos, criação, queda e redenção. Mas depois há um novo bloco, é o capítulo 4 ao 11. E aí nós vamos ver que há uma ênfase sobre duas descendências, que é o desenvolvimento do capítulo 3. Então, se eu acho que as narrativas são aleatórias, que ele não está desenvolvendo um enredo, então dificilmente. É a mesma coisa você pegar um filme, o filme tem 2 horas, você começa a assistir o filme depois de 45 minutos. Então, basicamente, inevitavelmente, a pregação temática ela leva para isso, porque por mais que você tente explicar o contexto e tal, você chegou nos 45 minutos. Você perdeu todo aquele enredo, aquela preparação, aquele contexto que vai levar a um desenvolvimento. Então, nós precisamos ler o livro como um todo, a Bíblia como um todo, né? Aí nós vamos entender os pormenores. Essa colocação que o jardim é virado para o Oriente. Se eu não entender isso, eu chego em Ezequiel capítulo 8 e eu não vou entender o capítulo. Eu não vou entender por que Números se preocupa tanto com essa questão de virado para o leste. Tudo é virado para o leste. Quando chegar em Números, esse é um ponto importante. Então, tudo isso vai desenvolvendo a revelação. Eu preciso resgatar isso. Isso é um marco da reforma. Nos dias da reforma, eles faziam isso. Eles liam a Escritura como um todo, eles pregavam sequenciado. A carta aos Romanos, 1 Coríntios, foi uma carta toda. Você recebe uma carta e você pega a última folha só para ler? Tem 7 folhas, você pega a última folha para ler? Você não lê, você lê a carta toda. Então nós precisamos fazer isso, ler a carta toda, ler o livro todo. A Bíblia como um todo. E aí nós vamos aprendendo naturalmente a percorrer todos os textos. Eu que o problema é isso. Tá bom. Isso, né? Parece que, assim, a análise, o problema de pregação não termina produto do coração, propriamente, a posição da palavra, né? Então, não podemos ser uma igreja e acreditar que nós somos esquecidos na criatividade ou na intelectualidade daqueles que põem a Escritura. Essa é a palavra. O papel do pregador é integridade para com o texto. E a glória está no texto. Então, nós começarmos a admirar a criatividade, a intelectualidade, me parece que a gente se apartou um pouco do propósito, que é a verdade, né? E aí, inevitavelmente, assim, esses movimentos desprezam esse método eles terminam na admiração do indivíduo, da pessoa, fica muito a pessoa o foco, né? O pastor falou isso. O líder da igreja falou isso. Então, me parece que é como se fosse uma entidade sobrenatural, né? O que ele falou tá certo. E não é isso.
nós precisamos admirar a palavra, é sermos conhecedores da palavra, porque é a palavra que é a verdade. Tem uma ideia de assim, rapaz, tem uma ideia muito boa para pregar, só falta o texto. Porque o coração dele está cheio de ideias, né? Esse é o caminho, é exatamente. E imagina o resultado disso. Imagina o resultado disso. Grandes desafios de interpretação. E o povo não volta os olhos para a Escritura. Quarta, nós sobre todo o capítulo 3, queda e redenção. Obrigado a Deus por tua gloriosa palavra. Esse tempo, ó Deus, em que privilégio de ver o Senhor lá do céu, chuva, ó Deus, nos dá agora graça de mares. Pedimos a Deus que a tua palavra penetre em nosso coração. Prazer. Oramos. Deus abençoe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa conversão.